Pronto. Quem chegou aí? A Miriam. Oi, Miriam. Oi, Lê. E esse friozinho? Oi, Washi Nascimento. Oi, Ítalo, bom dia. Quanto tempo? Esperar a Lê, acho que a Lê já apertou aqui. Ai, tô com um probleminha aqui. Todo mundo me ouvindo bem? Pronto. Bom Oi, dia. bom dia. Ai, que frio, gente do céu. Tá muito frio. Minha mão tá congelando, meu Deus. Eu tô com duas blusas. Ai, ai. Você quer esperar um pouquinho o pessoal entrar? O Não pessoal sei tá se vai vir chegando mais aí, né? pessoas. Uhum. Eu avisei lá no meu Instagram que vamos começar. Tá. Lê, eu tô com um probleminha aqui de conseguir ver as respostas das pessoas e de quem Os tá chegando. comentários? Aí, se chegar alguma pergunta, alguma coisa, se você puder ler pra nós, pode ser? Pode. Beleza. Tranquilo. Minha cola já tá aqui. Uhum, eu tô aqui. O duro é que eu tenho que olhar pro lado, né? Mas tudo bem. Tá bom. Bom, acho que vai mais um minutinho aí para o pessoal chegar. Uhum. É, você quer ir se apresentando? A gente pode se apresentar nesse tempo, né? O que você acha? Uhum, uhum, pode ser. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Letícia, sou psicóloga, formei e trabalho, né, em Uberlândia, atuo na clínica. Junto com a Ana Laura, a gente está montando um projeto que já acontece há um tempo, né, um projeto aí de workshops, palestras, que a gente fala muito sobre emoções, sobre relações. E aí, a live de hoje vai ser um, um segundo encontro para falar um pouco mais sobre relações, né, Ana? Isso. A gente atende aí online, né, também, esses Uhum. atendimentos. Agora tá só online, né? Tá sendo mais online. Hoje eu tô aqui na clínica, Uhum. tive que vir hoje, mais uma vez. Mas a ideia é que a gente mantenha aí o online. Uhum. Bom, eu sou Ana Laura, para quem está chegando aí, eu sou Ana Laura, sou psicóloga também, formada pela UF também, né? Eu e a Lê nos encontrávamos nos corredores, e aí a gente formou e resolveu montar esse projeto juntas. Uhum. A gente atende individual no consultório, essa é a nossa salinha, e Uhum. atende agora mais online por causa do isolamento social. Estamos aqui nas redes sociais mais presentemente. E Isso. temos aí esses projetos que a gente está realizando juntas, de autoconhecimento, né? Vinculado aos Uhum. relacionamentos, às emoções, a como conversar, né? Que Uhum. é o tema dessas 3 lives que a gente está fazendo. A Lei comentou, né? Essa é a segunda de 3 lives que a gente está realizando. E a terceira live, ela já não vai ser nos nossos perfis, vai ser num perfil diferente, né? Que Uhum. é o do projeto mesmo. Tô muito animada para esse momento. Uhum. Sim. Então, estamos aí, né? A gente já realiza, né, esse trabalho juntas, já tem mais de 2 anos, né? Para quem não sabe, a gente, né, como eu falei, a gente faz workshops vinculados às emoções e relações e aí agora a gente vai concretizar mais, né? Dar uma nova cara para esse projeto e a gente está muito animado. Então, semana que vem, quarta-feira, a gente vai ter outra live, mas num perfil diferente, que depois no finalzinho a gente conta mais para vocês.
É isso. Certo. Vamos lá, então? Vamos, muitas pessoas aqui. Bom dia para todo mundo. É, O Quem tá tema de chegando hoje, aí? né, Ana? A tia Cris está aqui de novo, a Pri, Oiê. sua mãe, Oi, o casal mãe. Popadeiro tá Olha só aqui, que o bom. Sejam Marlúcio, bem-vindos. a Taizinha, muitas pessoas. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser ir fazendo perguntas, fazendo comentários, pode ir comentando aí que a gente vai Isso, conversando. isso. O tema de hoje, né, Ana? Qual que é? Isso. A gente fez uma pergunta, né, no tema de hoje, que é: você sabe conversar? Né? Que é para instigar aí reflexões sobre as formas como você tem conversado, né? Se o diálogo que você está tendo com as pessoas está sendo um diálogo para bom relacionamento, ou, né, será que tem alguns aí que o diálogo ele está sendo mais sacrificante, né, e dolorido do que para resolver os conflitos, os problemas, se divertir, enfim, né? Isso. É para isso. Acho que é bom a gente retomar um pouquinho da última live, né? Quem não assistiu a primeira live, como é uma sequência, tem uma conexão, né? De uma live com a outra. Então, quem não assistiu, pode ir lá no perfil da Lei, @psi.letícia. Letícia OR. E aí tá lá salvo no IGTV. Então a primeira live ficou lá, que a gente falou sobre diálogos internos. E agora a gente vai falar sobre se vocês sabem ou não conversar. Na verdade, a gente vai contar para vocês, explicar o que a gente acredita ser importante para uma conversa acontecer. E aí, a partir disso, vocês vão conseguir responder essa pergunta, né? Esperamos que vocês consigam responder se vocês acham que sabem ou não conversar com as pessoas. Isso. Então, na semana passada a gente falou, né, como eu disse, sobre diálogos internos. Só para retomar rapidamente, diálogos internos são todos os pensamentos, vozes que ficam dentro da minha mente, me dizendo o que é certo e errado, o que eu acho que eu devo ou não fazer, quem sou eu, quem são os outros que estão comigo, o que é o mundo, como que eu acho que é o mundo, como que eu acho que é a vida, o que eu acho da vida, né? As minhas opiniões, os meus valores, as minhas crenças sobre tudo. E o tempo todo isso está passando na minha mente, né? Quando eu me relaciono, quando eu estou fazendo alguma coisa. Então, a gente sempre está conversando conosco mesmos, né? Através da nossa mente. Então, esses são os diálogos internos. Isso. A gente aprendeu também, né, nessa live que a gente falou de diálogos internos, que normalmente essas falas elas não são inocentes, né? Elas não são do nada, elas não surgem sem conexão nenhuma com a gente. Elas têm um histórico, muitas vezes elas têm vozes de pessoas que a gente conhece do nosso passado, né? E é importante que a gente dê esses nomes e a gente vai separando, né? O que é desse outro, o que eu criei, né? Porque aí eu consigo trazer a minha atenção para o presente, conseguir entender que às vezes essas vozes não vão ser verdade, né? E para eu saber que elas precisam ser verdade, eu vou ter que colocar para fora, né? E eu vou ter que tratá-las enquanto fantasias, né? Que muitas vezes a gente cria e a gente acha que é verdade o que a gente está pensando, né? A gente acha que aquela pessoa é assim, é assado, que ela acha isso e aquilo da gente, né? Mas às vezes ela não disse nada sobre isso. A gente que criou a partir dessas vozezinhas antigas. Então, a gente vai precisar aí fazer essa separação e colocar em validação essas fantasias, né? Colocar para ver se é realmente isso que eu estou pensando, né? Será que é assim mesmo que as coisas funcionam? E aí a gente já fala dessa conversa para fora, né? Na live anterior a gente falou dessa conversa para dentro. Isso, exatamente, né? Então, a ideia da live de hoje é a gente conseguir separar um pouquinho essas vozes internas para a gente conseguir com que elas não interfiram tanto ou que eu esteja mais conectado com a realidade do que de fato está acontecendo ali na minha relação com o outro, sem que essas vozes interfiram tanto, né? Não que elas não vão interferir, mas que elas não interfiram de forma negativa na minha conversa, Isso, né? isso. Então, eu estava até
Ontem eu tava relendo, né? Porque eu e a Ana a gente vai montando, né, o roteirinho da nossa live, mas aí eu vou repassando, vou lendo de novo, e eu percebi assim o quanto que é importante a gente reconhecer cada uma das vozes. Então, é reconhecer a minha voz, as vozes internas que estão dentro de mim, e reconhecer as vozes externas, que são o quê? O que as pessoas estão dizendo para mim, o que as pessoas querem me contar, quais diálogos elas querem construir comigo e quais diálogos eu quero construir com elas. A importância de reconhecer essas vozes para eu estar mais conectado, como a Ana falou, com a realidade, com aqui e o agora, com o que de fato está Isso. acontecendo. Isso. E aí, para isso, eu vou fazer esse processo de investigação, né? Eu vou me colocar à disposição para colocar em xeque pensamentos que eu tenho, entendendo que eu não tenho a verdade sobre o que está acontecendo, né? E começar a contar do que eu penso, do que eu sinto, né? E começar a contar no intuito de entender e de se colocar nesse relacionamento para ouvir o que o outro tem para dizer. Então é uma coisa que a gente traz, acho que se assemelha com a questão da honestidade, né? Que é uma parte muito importante no relacionamento. Quando você vai conversar, quando você vai começar uma conversa, você está sendo honesto. Você está sendo honesto com o que você está sentindo, com essa investigação interna que você fez. Você está se questionando se essa pessoa vai te ouvir mesmo. Você está se questionando se essa pessoa entendeu. Você está se questionando se essa pessoa gosta de você ou não. Enfim, você está se questionando coisas dessa pessoa e está se questionando coisas internas. E aí, quando você faz essa análise, você começa a entrar no campo da honestidade. Então, eu estou sendo honesto comigo e com essa pessoa no relacionamento? Ou eu sinto uma coisa, mas quando eu vou conversar, eu finjo que eu não estou sentindo nada, eu não conto para essa pessoa que eu estou sentindo, né? Quando eu vou ouvir o que essa pessoa está dizendo, quando eu vou contar para essa pessoa o que eu penso dela, as fantasias que eu carrego, eu estou sendo honesta nessa conversa, né? Porque às vezes a gente tem receio de machucar a pessoa. Às vezes a gente tem receio dessa pessoa não gostar do que a gente está falando, né? E aí a gente se prepara todo, porque às vezes essa conversa é uma conversa séria, é uma conversa difícil, é uma conversa que eu vou me preparar um pouco antes de ir para ela, né? E aí na hora de conversar, eu fujo da honestidade, eu começo a fingir que tá tudo bem e não tem problema nenhum, né? Então, um grande passo para uma conversa é essa questão de investigar e ser sincero sobre o que você descobriu, né, nessa investigação. Eu fiquei até pensando assim no exemplo de um exemplo clássico bobo, mas que é muito real, assim, quando a gente tem um crush em alguém. Eu tenho crush numa pessoa, eu gosto muito dessa pessoa, nossa, admiro ela e a gente tem muito contato, e nossa, eu gosto dessa pessoa. E aí, só que eu não admito pra mim mesma que eu tô gostando dessa pessoa. Eu fico falando, não, pros meus amigos, não, tem nada a ver a gente junto, não, não é nada disso. E aí, como eu vou me posicionar diante dessa pessoa se eu não tô sendo honesta comigo mesma? Se eu não tô admitindo uma coisa que tá acontecendo, né? Então, assim, é muito importante primeiro eu ter essa honestidade comigo mesma, eu saber de verdade o que que eu tô sentindo sobre essa relação, o que que eu tô sentindo sobre mim mesma, né? Porque às vezes eu acho que não tem nada a ver, porque eu não me sinto capaz de ser amada por aquela pessoa, não me acho boa o suficiente para aquela pessoa. Né? Então, se eu acredito isso, provavelmente isso vai mudar minha posição diante dela. E aí depois, eu também tenho que ser honesta com o outro, né? Nesse caso, eu posso ser honesta ou não, mas assim, se for importante para mim que essa pessoa saiba que eu estou gostando dela, que eu gostaria de, às vezes, me relacionar de forma mais próxima dela, então que eu seja honesta com ela, porque Isso, senão as coisas não vão mudar, as coisas vão continuar da mesma forma como elas isso. são, né? Então, Pode falar, Ana, depois eu vou ler os comentários. tá. Se eu me preparo para essa conversa, para esse relacionamento, né? Se eu tô esperando que isso aconteça, então que eu seja honesto, né? Se eu não quero conversar, se eu não quero ir para conversa, é uma escolha. Eu posso não querer ir. Às vezes eu não tô preparada, às vezes eu não quero aquilo naquele momento, né?
Mas se eu vou, então que eu vá com sinceridade, né? E você trouxe essa questão do crush, eu fiquei pensando assim, que o nosso corpo, ele é muito sábio, as nossas emoções são muito sábias, e elas estão nos mostrando tudo. O que a Sim. gente precisa fazer é analisar, é olhar e deixar isso surgir dentro de nós e poder entender o que está acontecendo. Porque se a gente tem um crush, alguma coisa assim, eu vou me aproximar dessa pessoa e aí minha mão vai suar, meu coração vai acelerar, vai ter um frio na barriga, né? Então eu vou ter uma resposta. Meu corpo está me contando que eu tenho essa vontade de estar com essa pessoa, né? Então, o que que falta? Falta eu criar essa honestidade, essa sinceridade com o meu corpo, com as minhas Uhum. sensações, com os meus pensamentos. Quais são os pensamentos que surgem quando eu percebo que eu tô afim dessa pessoa, né? Então, é essa honestidade que precisa estar presente para eu poder conversar com outra pessoa e ser sincera nessa conversa, né? Uhum. O Marlúcio falou assim que eu chamo isso de elucubração mental. Eu acho que era quando a gente estava falando sobre diálogos internos, se eu não me engano. Eu nunca tinha ouvido esse termo, não sei falar sobre, mas achei interessante saber que tem esse outro termo, né? A Pri Legal. falou, é muito interessante isso. Esses dias, em diálogo com uma pessoa, falei algo e a pessoa completou com o pensamento dela, contudo, ela entendendo que eu estava pensando aqui sobre ela. Isso vira uma confusão na conversa, né? Pelo que eu entendi, é como se a pessoa tivesse atropelado o que ela ia falar e aí ela não conseguiu se expressar e a pessoa entendeu diferente do que ela queria falar. Eu acho que foi mais ou menos isso. E aí vira uma bagunça mesmo, né? Se os dois não param para se ouvir, né? Vai virando uma Uhum, bagunça. isso. Muitas pessoas entraram aqui. Bom dia para quem entrou depois. É interessante essa parte aí que ela trouxe, né, que a minha mãe trouxe, eu falo uma coisa e aí a outra pessoa entende outra coisa e ela fala outra coisa daquilo que eu tô falando, né? E aí é quando a gente vai precisar aprender a ouvir, né? E Uhum, entender que o que eu falo não necessariamente chega desse jeito para outra pessoa. Então, o que eu uhum, falo não é necessariamente o que o outro escuta, e assim como o que o outro fala, não necessariamente é o que eu escuto. E na correria da vida, né, nas discussões, no calor das emoções, a gente tem muito a mania de não ouvir, de querer falar, uhum, falar, falar, falar e não ouvir. Não saber entender que aquilo que está saindo dali, não é de dentro de mim, é do outro. E saber entender, ouvir o que é que está sendo dito na história e na subjetividade desse outro, né? uhum, exatamente. Nessas horas, né, até falando sobre a honestidade, que a gente falou tanto que é importante, às vezes precisa parar a conversa e falar assim, vamos ser honesto um com o outro? Deixa eu falar o que eu tô pensando e você fala o que você tá Isso. pensando, porque senão vai gerando uma bola de neve. Cada um vai Uhum, achando coisas um sobre o outro, porque os diálogos internos não param. E aí, uhum. nesses achismos que são construídos pelos diálogos internos, que eu acabo criando confusões na relação. Uhum. Né? Nessa história, eu fiquei pensando, por exemplo, né? Então, tem duas pessoas, e aí a primeira pessoa conta uma coisa e a segunda acha que essa primeira tá falando dela, mas ela não tá, Uhum, né? E aí essa segunda começa um discurso a partir da perspectiva de que essa história está sendo dita sobre ela, mas é porque ela acha que a história está sendo dita sobre ela. Se ela trabalha a honestidade, e desiste da bola de cristal, uhum, ela olha e pergunta: Você está falando sobre mim? Essa uhum, história é sobre mim? Antes de começar um discurso diante de um conceito que ela criou aqui, uhum, né? Que é a famosa bola de cristal, né? exatamente. Quantas vezes a gente acha as coisas das pessoas, a gente acha coisas do que as pessoas estão dizendo, e a gente não valida o que elas estão dizendo, a gente não pergunta, né? A gente não verifica. E a gente parte Uhum. do pressuposto que a gente sabe tudo sobre aquela pessoa que ela está dizendo, né? E age em cima da bola de cristal. E olha que prepotência, né? Porque, gente, a gente não sabe nem tudo o que acontece com a gente mesmo, quem dirá sobre o outro. Então é muita prepotência eu achar que eu sei exatamente como o outro está se sentindo, o que o outro está pensando. Ah, porque meu pai é assim, ah, porque minha irmã é desse jeito. Ah, não. Desiste disso, de achar que você sabe, porque isso só cria mais orgulho e mais afasta as pessoas do que aproximam, né? A Pri está complementando aqui. Às vezes a gente cria uma ideia
e acredita que o outro seja o que estamos pensando e isso fica. Isso, essa coisa de criar o conceito sobre o outro. Eu acho que esse exemplo que você deu, Ana, foi exatamente o que a Pri estava querendo dizer mesmo. Uhum. E aí, sobre a bola de cristal, né? Eu acho que o conceito básico para a gente entender e começar a desistir dessa bola de cristal que a gente carrega é entender que ela funciona assim. De eu achar que tudo que é óbvio para mim é óbvio para o outro. De tudo que eu acredito que o outro vai enxergar da mesma forma que eu enxergo. Nossa, mas Uhum. era óbvio. Esses dias aconteceu assim, deu. Meu namorado, ele deitou, ele veio, deitou, ele tava no quarto e apagou a luz. E eu tenho um pouco assim, eu não gosto muito de escuro. Eu ainda tava lá no banheiro, escovando os dentes e tudo mais. E aí, na hora que eu apaguei a luz do banheiro e ficou tudo escuro, eu já cheguei no quarto assim, por que que você apagou a luz? Não era pra você ter apagado, você sabe que eu não gosto de escuro. E aí ele ficou assim, mas eu não vou adivinhar, eu não vou saber, eu só deitei e apaguei a luz, eu já tô deitado. Então, Uhum. assim, olha como as coisas assim na nossa cabeça podem parecer muito óbvias e Sim, pro outro não é, gente, né? Por sim. mais que ele saiba que eu não gosto de escuro, às vezes ele nem Uhum. pensou, não passa, né? Da mesma forma que passa pra mim os sentimentos, não vai passar da mesma forma pra ele, né? Sim. A gente vive a nossa realidade, né? A gente faz aquilo que faz sentido para nós. E aí, às vezes a gente olha, né? Tem muito isso, da gente olhar o que o outro tá fazendo e achar que ele tá fazendo pra gente. Que ele tá, Uhum, tá mandando uma indireta. E às uhum, vezes não, ele tá só vivendo a vida dele, fazendo do jeito que ele acha que é pra ele, né? uhum. Eu tô até Então, rindo porque ele deve estar aqui ouvindo o que eu tô falando. eu também, eu lembrei aqui também que na segunda-feira é dia de limpar a casa, né? E aí eu tava com a minha irmã, e aí eu e o meu namorado compramos um aspirador de pó e fui usar o aspirador de pó. E aí tô usando o aspirador de pó. Minha irmã chega e fala: Esse negócio gasta muita energia, sabia? Aí eu falei: Não. Ela falou: É óbvio que gasta, você não sabe? Eu não sei se ela tá me ouvindo também. Eu recebi assim, né? Com Uhum, essa cara, com essa fisionomia e com essa voz. Olha só que uhum, interessante. Talvez ela nem ache que ela falou desse jeito, né? uhum, E aí eu já fiquei assim, nossa, meu Deus, tá gastando energia, é óbvio, como assim, né? E aí eu, por uma leve pausa de raciocínio, eu olhei pra ela e falei, não, não é óbvio. Eu nem estava pensando sobre isso. Então, para mim, não é óbvio, né? uhum, Então, como a gente acha que é óbvio, né? A gente entra nessa bolinha de cristal e acha que todo mundo pensa como a gente, todo mundo sabe o que a gente sabe. E aí a gente uhum, já chega falando e às vezes atacando, às vezes criticando, porque era óbvio que você, né, deveria saber isso que eu sei. Então, quando a uhum, gente começa a desistir dessa bola de cristal, dessa obviedade, né? Não sei. uhum, A gente começa a enxergar o outro e perceber que esse outro, ele não pensa como a gente, ele não sabe as uhum. mesmas coisas que a gente, que ele esquece coisas que pra gente é muito importante que a gente não esquece. Isso. Então, a gente começa a sair desse pressuposto, né, desse lugar que você falou aí, Lê, de, de poder, né, de saber, Uhum. que não faz sentido numa conversa, num diálogo, num Isso, relacionamento. isso. A minha tia Rô falou assim, falta de empatia, assim, né? Quando a gente fica preso nessa bola de cristal, né, e não é honesto com o outro, acaba que eu não tô tendo empatia também, né, para querer cuidar dessa relação, para querer, né, eu entender assim, ao invés de eu chegar no quarto já falo, brigando porque ele apagou a luz, eu poderia falar assim, nossa, né, ele já tá deitado, ele tá cansado, né? Às vezes eu poderia ter tido mais empatia, por exemplo, né? A Pri falou assim, é o olhar para fora, né? É importante olhar para dentro. Esses dois movimentos, né? Olhar para Isso. dentro. Às vezes é mais fácil olhar para dentro primeiro, eu ser honesto comigo mesmo, entender o que que eu sinto, o que que eu penso, e aí depois eu consigo olhar para fora com mais honestidade. Às vezes esse movimento fica um pouco mais fácil. É, a Nata Negs, não sei se estou falando certo. Importante atentarmos para os pré-julgamentos e preconceitos. Sim, por isso que a gente olha primeiro para dentro. Eu Isso. estou pré-julgando essa pessoa, eu estou achando que essa pessoa é assim, assim, assado, e na verdade, às vezes ela nem é, às vezes ela nem acredita naquilo que eu acho que ela acredita, ela Uhum. nem fez aquilo para mim com a intenção que eu acho que ela teve, né? Uhum. Então é E importante olhar para aí, dentro.
E aí, preconceitos fica no sentido da palavra, né? Um Uhum, pré-conceito, né? Um conceito prévio que não foi validado, não foi investigado, não diz respeito necessariamente à realidade, né? Eu fiz uma uhum, avaliação muito superficial desse negócio. E aí é um isso. pré-conceito. E esses pré-conceitos aí geram uma série de mal-estares que a gente vê socialmente, né, muito fortes. Uhum. A Conceição mandou oi aqui. A Fer, oi Fer, muitas pessoas. A tia Sejam Cris falou bem-vindos. assim, fica tranquila, não gasta muita energia, não. Eu imagino que deva ser assim, não estressa não com essas Ah, coisas. Deixa deve o ter outro sido falar as com coisas. Deve ter sido com o meu negócio, meu aspirador de pó. A Jane falou maravilhosas, obrigada, Jane. Mas então, assim, para ir continuando, né? Até falando dessa bola de cristal, eu acho importante a gente falar que a gente abre mão dela quando a gente entende também que tudo que não for falado na conversa externa, no diálogo do outro, eu não posso pressupor como uma verdade. Eu não Isso, posso acreditar que aquilo é real, que aquilo é concreto, se não foi falado na conversa isso. externa. Não Porque podemos senão achar que o outro sabe, né? isso, porque senão a chance de eu acreditar só no que eu estou dizendo para mim mesma, nos meus diálogos internos, é muito grande. Então precisa ser Isso, dito, precisa falar. isso. E aí a gente vai para a parte do ouvir, né? Uhum, Então, que é a parte aí do diálogo que mais permite essa possibilidade de relacionamento verdadeiro e honesto, né? uhum, É quando a gente escuta, quando a gente ouve. Será que a gente está sabendo ouvir? Quando a gente fala, né? Você sabe conversar? Essa pergunta já está implícita. Você sabe ouvir? Porque se você não sabe ouvir, não dá para saber, para conversar, né? uhum, Se eu não escuto, se eu quero falar o tempo inteiro, né? Muitas vezes, quando a gente tem problemas, tem coisas que nos acionam fortes emoções, então situações emocionalmente fortes, que a gente chama, né? Isso gera um desconforto interno tão grande que a gente precisa colocar para fora, porque fica muito grande dentro de nós. E aí, na tentativa de colocar para fora, a gente às vezes acaba jogando no outro, né? Porque a emoção, ela tem uma carga muito forte, ela é carregada de energia. Então, por ser difícil de lidar dentro de nós, porque exige um trabalho, vou precisar parar, entender, cuidar, para depois ir para a conversa. Se eu não faço esse movimento, muitas vezes é porque eu estou tentando tirar o desconforto. E aí eu vomito e eu jogo esse pacotinho de energia na outra pessoa. E aí nessa conversa, na verdade, ela acaba se tornando um um monólogo. Ela não é um monólogo. diálogo. Uhum. Um diálogo. Oxe, perdi tudo. Ela não é mais um diálogo, ela se torna um monólogo. E eu quero aí jogar um monte de coisa em cima dessa pessoa, um monte de verdades, um monte de frustrações, né? Quem viu a nossa live aí de selos, né? Um monte de Uhum. selos que a gente guardou, e aí a gente despeja tudo nessa pessoa e esquece que a conversa é diálogo e a conversa é fala e escuta. Ela tem dois movimentos, né, externos, não é só um, né? Uhum, exatamente. A Conceição está falando aqui. Eu respeito a privacidade dos meus, nunca acendo ou a luz na cara de ninguém, nem apago sem a permissão da pessoa. É aquilo. Não faça para os outros o que não quer para você. Uhum, É, e aí é isso, né? A empatia que a gente já tinha falado. A tia Cris falou assim que o mais difícil é os pensamentos internos, que às vezes não deixa a gente falar para não magoar o outro, né? E aí, tia Cris, isso diz muito mais sobre nós do que sobre o outro. Se eu tenho muito medo de magoar as pessoas, na verdade, isso não está contando só do outro, está contando muito mais de mim. Porque quem está falando que o outro realmente vai ficar magoado? Primeiro que isso conta que às vezes eu não estou sendo honesto nessa conversa, porque uhum, se eu tenho medo de magoar a pessoa, eu posso contar para ela que eu tenho esse medo e investigar o porquê que eu tenho esse medo, o que que já aconteceu na relação com essa pessoa para eu acreditar que eu posso magoá-la. uhum. E, e também a importância de abrir mão da bola de cristal, né? Porque você tá ali, né? Segurando a bolinha de cristal. Ah, eu vou magoar o outro. Nossa, se eu falar isso, eu vou magoar essa pessoa. Peraí. Mas aí eu vou ficar com esse desconforto
E aí o outro tá ali, vivendo a vida, não sabendo de nada. Nem Ele tá não... sabendo que você tá com medo dele te magoar. Isso. E quando eu abro mão da bola de cristal e eu sou honesto, eu também crio a possibilidade do outro ter empatia comigo. Né? A gente está falando sobre a gente ter empatia com as pessoas, mas eu também preciso abrir oportunidade para o outro ter empatia comigo. Então, quando eu viro e falo, olha, eu queria te contar isso, eu tenho muito medo de você se magoar. Que nem esses dias eu mandei mensagem para uma pessoa perguntando, pedindo permissão para ela, para compartilhar, né, um áudio que ela tinha me mandado e tudo mais. E eu tava com muito medo, né, dessa pessoa achar ruim, de eu estar compartilhando, de eu querer compartilhar. Então eu falei pra ela, eu falei assim, olha, se você não quiser, pode dizer não. Se você ficar incomodado, se você achar ruim de eu querer compartilhar esse áudio, é só me contar que tá tudo certo. Eu vou aceitar tranquilamente o seu não. Mas me conta, porque aí eu sei, né, se tá tudo bem ou não eu compartilhar. Então eu peço permissão pro outro. Eu dou, não só peço permissão, né? Eu dou permissão pro outro me dizer como ele se sente. Então, às vezes, né, até pegando aí o que a tia Cris falou, se eu conto pro outro o que eu tô pensando e falo depois, olha, eu tenho medo disso te magoar, eu dou permissão pro outro me contar se isso magoa ele mesmo ou não. Porque às vezes é só fantasia da minha cabeça. Às vezes ele não vai Sim. ficar magoado. E aí eu valido o que essa pessoa tá dizendo, Uhum. né? Que é essa parte Isso. eu escuto o que o outro está dizendo. E eu lembro, eu li dessa história sua, que você, antes de fazer isso, você entendeu o quê? Que para você era mais importante os dois ficarem ok, o relacionamento de vocês ficarem ok, do que o que você estava pedindo. Então, você Uhum. estava ok se ele dissesse não, né? Uhum. Então, você fez essa análise, você foi sincera com você mesma, e daí você mostrou a sinceridade também na conversa. Então, ó, se você não Isso. quiser, tá tudo certo, né? É sincero, porque às vezes a gente fala, ah, se você não quiser, tá tudo bem. E depois a gente fica cobrando essa pessoa porque ela não fez. Né? Então, será que tava tudo Uhum. bem mesmo? Isso. Então, essa honestidade, essa sinceridade. E também o Isso. acreditar quando essa pessoa disser está tudo bem, né? Porque muitas vezes ela fala, tá tudo bem, aí a gente fica, ai, não, mas eu acho que não, Acho hein? que ela tá mentindo, hein? Acho que Ela ela tá tá dizendo. mentindo. De novo, eu peguei a bola de cristal pra mim. De novo, eu não abri mão da bola de cristal. Isso. Né? Não quer dizer que a gente não possa verificar, porque às vezes a gente pergunta e a pessoa fala, ah, tá bom. E aí Se a eu gente sei que fica, essa não pessoa tem sei. tendência a ser agradável, né? Eu sei que ela tem dificuldade em falar não, aí talvez eu possa verificar, né? Isso, aí eu pergunto de novo, tem certeza? Né? Eu posso Uhum. perguntar mais uma vez, mais duas vezes, mas aí se a pessoa continua, ok, essa é a verdade dela. Então não coloca a bola de cristal na frente e ouvir, né? Uhum. Ouvir o que o outro tá me falando. A Jane perguntou: quando nos silenciamos, né? Fica em nós tudo que não colocamos para fora. A chance de ficar é muito grande, Jane, porque é o que eu e a Ana a gente sempre fala na parte da educação emocional. Se eu não externalizo aquela emoção, eu não preciso às vezes contar diretamente para o outro o que eu senti, o que eu estou pensando, né? Mas se eu não resolvo aquela emoção, se eu não elaboro ela, não externalizo aquela emoção de alguma forma, a chance de ficar preso em mim é muito grande. E aí, assim, que nem a Ana falou, as emoções são como pacotinhos de energia. Então, se eu não tiro para fora esse pacotinho, ele vai pesando no meu corpo, e vai pesando, pesando, acumulando, acumulando. E chega uma hora que às vezes eu posso ter uma enxaqueca, uma dor de cabeça, ou que eu posso explodir, né? Não preciso chegar a um ponto de uma doença. Mas também eu posso chegar num ponto assim de explodir com aquela pessoa, ficar muito irritada. Aí a E emoção ela vem aí, com muito mais força, né? isso. E aí eu jogo o pacotinho de energia na pessoa, né? E aí eu É, falo, lida você com isso, pelo amor de Deus, porque eu não tô conseguindo. É quase isso. isso que a gente está falando. E a ideia não é essa, né? A ideia é a gente colocar para fora, mas com cuidado. E eu tô pensando aqui também que às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não sabe, às vezes aquela informação, aquele problema mexe muito emocionalmente e a pessoa fala, nossa, eu não vou dar conta de ter uma conversa. E aí é Uhum, quando nós, psicólogos, terapeutas, entramos em cena, né? Então, às vezes, uhum, você vai contar para o seu psicólogo, para sua psicóloga, para o seu terapeuta, o que está acontecendo, para poder entender melhor o que está acontecendo aí dentro e poder construir como que dá para conversar com essa pessoa, né? Se for o caso de conversar com essa pessoa, porque às vezes a gente resolve os problemas porque eles são nossos.
que são as nossas fantasias que criaram os problemas. E aí talvez não seja necessário o diálogo, né? Uhum. Mas talvez seja esse o intuito aí da pergunta da Jane. Mas a ideia é, eu sempre vou precisar ter consciência e externalizar para mim mesmo, pelo menos. E aí eu posso pedir ajuda para uma outra pessoa, um psicólogo, alguém Uhum. que entenda do assunto, né? Uhum. E construir um jeito diferente de conversar. Leia, eu tô vendo Isso. que tem um monte de mensagem. É. Você quer continuar lendo? Você quer que a gente Na continuar verdade, aqui o o pessoal só texto? tá mandando mais joinha, pessoas entraram e a Jane só comentou o que dizer das pessoas que usam máscaras para se dizerem sinceras, mas na verdade são mal educadas, desagradáveis e invasivas. Bom, de novo, abrir mão, acho que abrir mão da bola de cristal também é abrir um pouco mão do controle, sabe? Eu não consigo controlar o outro. E aí, dito isso, se essa pessoa tá usando máscara, tá sendo falsa, primeiro que eu não posso ter certeza disso, eu posso desconfiar, eu posso ter uma intuição que isso pode estar acontecendo, mas eu não vou ter isso como uma verdade, eu não posso assumir isso como uma verdade. E aí eu posso perguntar para a pessoa, né, se talvez não dessa forma, né, você está usando máscara, porque pode soar um pouco agressivo, mas talvez Sim. eu conversar com ela, né, falar, olha, às vezes eu sinto que você pode estar querendo me agradar, ou às vezes eu não sinto que você está sendo sincero. Uhum. Enfim, acho que tem Isso. muitas formas de abordar, né? E aí você pode perguntar para a pessoa. Ou então você pode abrir mão de querer achar que ela está usando máscara. E assim, se ela tá usando máscara, ou se ela não tá, não diz respeito a mim, né? Uma hora que ela quiser ser sincera, eu tenho que confiar que ela vai ser sincera. Eu acho que é Ótimo. isso. Tem essa questão, né, de qual que é a importância de eu saber sobre a vida emocional, psíquica, enfim, do outro, né? O que que vai Uhum, mudar para a vida do outro eu saber, né? Se eu uhum, sou psicóloga e eu estou numa clínica, eu estou atendendo, é útil, é muito útil que eu saiba. uhum, Mas se eu sou um amigo, se eu sou, né, um parente, e essa pessoa não me pediu ajuda, essa pessoa não está com problemas vinculados a isso, ela não falou nada para mim, de que serve eu saber da vida emocional, da vida psíquica dessa outra pessoa, né? Para que que eu vou ficar mexendo nesse lugar? Que às vezes a gente uhum. fica nesse lugar, né, de ficar querendo analisar as pessoas, né? Sim, Mas pra quê, né? pra Acho que é quê? nesse sentido. Está tão difícil já aqui dentro, tem tanta coisa aqui dentro, né? Sim, Então, vamos cuidar daqui. isso. Então, né, como a gente falou, a importância de ouvir para saber conversar. Então, antes de eu me perguntar se eu sei conversar, eu preciso saber se eu sei ouvir. Eu acho que, até pegando aí o gancho do que a Jane falou, sobre a gente querer, às vezes, analisar o outro, querer achar se o outro tá sendo falso ou não, ou querendo adivinhar o que o outro tá sentindo e pensando. Isso conta, muitas vezes, da gente, o quanto a gente, às vezes, não tem um diálogo, porque a gente, às vezes, quer ganhar a conversa, né? Eu quero ganhar a discussão, eu não quero ouvir o que o outro tem para me dizer, eu Uhum, quero. Eu quero que a minha verdade seja, que ele entenda a minha verdade e que ele fale, é verdade, você tem razão, né? sim. E às vezes Quantas não vezes acontece. Quantas vezes a gente não vai para o diálogo querendo falar do outro e saber do outro mais do que ele mesmo, Uhum, né? E dizer, nossa, olha só como eu sei isso de você e você não sabe de uhum, você, né? uhum, E a gente quer se colocar, a gente quer colocar aquilo, né, no diálogo e aí a gente perde o diálogo de novo, a gente vai para o monólogo, né? A gente uhum, vai para uma conversa de quem ganha, quem fala mais alto, né? Quantas vezes uhum, as brigas têm uma escalada, né? Quem fala mais alto é como se estivesse ganhando a conversa, mas espera aí, né? Essa conversa era para ganhar, era para ter a última palavra, né? Tem aquele ditado, né? Quem fala por último, quem ri por último ri melhor, né? Então, uhum, peraí, né? Que história é essa de que eu tenho que ser o último a dar a palavra? Se foi uhum, na gritaria, se foi no autoritarismo, uhum. né? Quem disse que essa pessoa vai acatar? Quem disse que essa pessoa que o problema vai ser resolvido? Provavelmente vai só criar mais um problema, né? Isso. Se eu já vou para a conversa querendo que a minha verdade seja imposta, eu não estou aberto para a conversa.
a conversa não vai acontecer, não adianta. Eu posso ir para a conversa querendo que o outro me entenda, me compreenda, entenda da minha dor, entenda do que eu estou sentindo, entenda o meu ponto de vista, mas ele não precisa concordar e achar que aquilo também é verdade para ele, né? Esse que é o grande problema, assim. É, eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de conversa, assim, em que eu falo uma coisa, o outro fala outra, a gente não concorda, e aí fica um estranhamento, às vezes, no final, assim, ah, tá, você concorda com isso, eu não concordo, você acha isso, eu não concordo. E aí depois fica assim, e agora? O que a gente vai fazer? Não precisa fazer nada, gente. É só entender que o outro tem esse outro ponto de vista e eu tenho o meu. E a gente Uhum. pode se amar, a gente pode ter carinho um pelo outro, a gente pode ser importante um pro outro, independente disso, né? Sim, às vezes a gente acha que para resolver o problema a gente tem que concordar e o outro tem que concordar comigo, não é eu concordar com ele, não. Tem um Uhum. jeito só de acabar essa conversa. Aí eu vou pronto para a conversa. Eu já sei o que eu vou falar, eu já sei qual é a resolução do problema, eu já sei qual é o problema do outro que impede ele de enxergar o que eu estou enxergando. E aí eu vou desse jeito, cheio de teoria na minha cabeça e quero que o outro olhe para mim e fala: Ok, é isso. Muito obrigada. Vamos seguir o que você está dizendo, né? Então aí não precisa conversar, né? Não É. precisa conversar, você já tá. É melhor deixar esses diálogos assim só na imaginação mesmo. Mas isso conta, gente, de uma coisa que eu e a Ana a gente queria trazer assim como uma conclusão muito importante do se você sabe conversar ou não, que é o amor, né? Eu e a Ana a gente sempre gosta de fazer esse caminho, né? Como o amor conecta tudo que a gente faz, tudo que a gente é, as nossas relações. Por quê? Eu só vou querer conversar com alguém de verdade, aberta, sendo honesta, sabendo ouvir, querendo ouvir o que o outro tem para me dizer, abrindo mão da bola de cristal, porque o outro é muito importante para mim. Se eu não acho que aquela pessoa é importante para mim, se ela não faz diferença na minha vida, se eu não ligo para ela, se eu não tenho, e eu não precisa ser nenhum amor, assim, amor, como é que fala, De romântico, né, casal. de casal. Eu falo de um amor assim, é aquela pessoa importante para mim. Ela tem um sentido na minha vida. Então, se eu não tiver esse tipo de conexão com ela, não adianta eu conversar. Para quê? Que eu vou perder minha energia e gastar a energia do outro com isso? Só às vezes para provar que eu tô certo, só para impor alguma verdade, só para continuar com a minha bola de cristal, não vale a pena. Vale a pena quando É. aquela pessoa é importante para mim. Eu costumo dizer que assim, a gente não vai ter conversas sérias com o padeiro da esquina, né? Então, assim, eu vou lá, compro um pão, falo um oi, tchau, né? Então, se ele falou um oi torto pra mim, emocionalmente falando, se eu estou mais equilibrado, né? Se eu não estou tão imerso nas minhas fantasias, eu vou ouvir aquilo, eu vou entender que foi ruim, não foi legal, talvez eu não volte naquela padaria, né? Mas aquilo já se resolve, eu não fico remoendo aquela história, querendo chegar pro padeiro e falar: Nossa, você foi muito grosseiro comigo naquele dia, né? Ou Nossa, eu fiquei muito chateada com a forma como você disse, né? Então, porque a gente não sente essa necessidade quando aquela pessoa não é importante para nós, ela não é importante na nossa vida, né? Ela não é uma pessoa que faz uma diferença na nossa vida. Isso. Então, quando a gente para pensar que aquilo me chateou, que aquela pessoa me chateou, que aquele negócio foi difícil, né? Que aquele evento, aquela situação que aquela pessoa estava foi ruim, se a gente para olhar, aquilo só me marcou porque aquela pessoa, ela tem alguma importância na minha história, né? Então, se Uhum. ela tem uma importância na minha história, uai, então eu vou precisar ter um pouquinho de afeto, um pouquinho de empatia, né? Porque Isso. antes de chegar a raiva, a chateação e a tristeza que essa pessoa me causou, primeiro teve o amor. Primeiro eu Uhum. quis estar com essa pessoa. Primeiro eu me abri para me relacionar com essa pessoa. E aí a gente esquece do amor, da empatia, né? A gente esquece porque a gente está imerso na chateação, na tristeza, na raiva. Então, quando a gente para analisar, a gente pode dar esse passinho para trás e falar: peraí, qual a importância dessa pessoa na minha vida? Ah, ela é o padeiro, ela é, né, uma pessoa que não move tanto a minha essência, né, quem eu sou. Então, eu não vou, para que eu vou, né, me desgastar emocionalmente nessa história? Agora, se eu olho e falo: poxa, essa pessoa é importante, então valida essa pessoa, né? Porque quando a gente valida, a gente olha e fala:
eu quero ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Eu quero que ela me escute, assim como eu quero que ela me escute, eu também vou deixar, vou ouvir para que eu a escute, né? Uhum, exatamente, né? É, a Conceição falou assim que a nossa família deve ser super equilibrada. Conceição, a gente tem problemas igual todo mundo, psicóloga não é perfeita, a gente também tem dificuldade de se comunicar, de se relacionar. É por isso que a gente estuda tanto, porque a gente adora aprender mais sobre isso. E acho que vai Sim, ajudando, né, na nossa vida sim. pessoal e também para passar, né, esse É, conhecimento. isso que a gente estuda, que a gente está passando para vocês, é da educação emocional, né? Uhum, E até que é o Claude Steiner que criou esse método, e ele mesmo conta, não é que eu sou super educada emocionalmente e resolvo, né? Não tenho problemas. Não, uhum, mas é porque eu consigo resolver os problemas depois. Não é que a gente não vai errar, né? Mas é que a gente uhum. erra e depois a gente tem um jeito de Tenta acertar, consertar, de vai, tentar vai lá acertar. atrás, tenta conversar. Né? Exatamente. Tem até uma história do Claude Steiner mesmo, que ele estava numa palestra e aí ele encontrou, uma professora minha estava nessa palestra, nesse workshop, enfim, e eles já tinham se encontrado no passado. E aí ela viu ele, ela foi conversar com ele, tipo assim, oi, nossa! E ele fez tipo, oi, eu não te conheço. E ela ficou muito chateada, né? E ela, né, deu um susto assim e saiu. E ele percebeu a reação dela e nos próximos dias, acho que durou mais de um dia, né, esse evento. Nos próximos dias ele ficou procurando ela, uma pessoa que ele nem conhece assim, ele nem lembrava do rosto, então ele ficou procurando essa pessoa. Quando ele encontrou ela, ele chegou para ela e falou assim: "Me desculpe, eu me lembrei agora que eu te conheço antes. Me desculpe pela forma como eu falei com você." Por quê? Porque ele olhou, ele viu que ela assustou, ele viu que ela ficou chateada. Opa, que ela ficou chateada, e conversou com ela, né? E pediu desculpas. Então não quer dizer que ele não vai errar, não quer dizer que a gente não vai Uhum. errar, mas a gente vai olhar e tentar resolver o conflito e fazer diferente da próxima vez, né? É. Na verdade, ele foi bem honesto, né? Ele poderia ter sido Foi bem honesto. agradável e falar assim, ah, oi, fazer de conta que conhecia, mas ele foi honesto. Que honra Sim. poder conhecer o Claudio Steiner, né? Né? Eu também É... queria. E aí, a Yoga Glaucia falou Ai, assim, Glaucia, que bom. muitas vezes disse que concordava para não virar discórdia. Pode ser uma forma de não criar conflitos, mas também tem que tomar cuidado com isso a longo prazo. Assim, se eu costumo sempre abaixar a cabeça, concordar com o que o outro está dizendo para não virar discórdia, eu posso acumular selos, guardar incômodos daquela pessoa e não resolver na relação. Então, como que eu vou ter uma relação com o outro se eu nunca sou ouvido, se só a verdade do outro é que é dita? Então, assim, acho que a longo prazo só tem que tomar cuidado com isso Isso. também. E aquela questão, né? Concordar, né? Não é necessariamente que a gente não concorda que a gente causa discórdia. É, Não concordar não é a mesma coisa que discórdia, é discordar, isso. né? Então, É, a conseguir gente fazer pode essa discordar, diferença. mas respeitar a opinião do outro, né? Uhum. É, aí a Conceição falou que ela e o marido dela têm dificuldade na comunicação e no ponto de vista, né? Mas eles estão juntos há 29 anos e se amam como no primeiro mês que se conheceram. Ai, que É, delícia. muito bom, né? Apesar das diferenças, porque vão ter muitas. Quanto mais tempo a gente fica com uma pessoa, mais a gente percebe as diferenças que existem entre nós, né? Mas é muito bom ter esse respeito. A tia Cris comentou, amei o seu uai. Eu não sei quando de nós duas falamos uai, mas Opa, enfim, né? Sou mineira, mas voltei. sou quase mineira. Opa, voltou. Ah, Jane, teoria para a prática, com certeza. A gente sempre vai fazendo essa ponte, né? De estudar e depois colocar em prática o que a gente está aprendendo. Bom, é, eu acho que eu queria ouvir de vocês, pessoal, para quem está aqui rapidamente, contem aí para a gente nos comentários, se sabendo de tudo isso, todos esses passos que a gente foi contando para vocês, né? Da importância para a gente aprender a conversar, se Honestidade, vocês né? sentem que você Desistir da bola de cristal, né? Saber ouvir, desistir de ganhar, né? Não Uhum, necessariamente saber da concordar. importância dessa pessoa. E saber a importância dessa pessoa, se colocar enquanto um ser que pode ser ouvido e pode falar, né? E pode ouvir o outro.
Isso. Então, sabendo de tudo isso, vocês se sentem prontos para conversar? A gente queria ouvir de vocês. E se ainda assim vocês acharem que não, eu acho que eu não estou pronto para ter essas conversas honestas, para abrir mão da minha bola de cristal e tal, o que que tem? Eu acho que é muito importante vocês observarem o que que tem limitado vocês de ter essas conversas. É na parte da bola de cristal que eu tenho dificuldade de abrir mão? É na parte da honestidade que eu tenho medo de ser honesto, eu tenho dificuldade de ser honesto? É na parte Sim. do me conectar com amor por aquela pessoa, porque às vezes eu já acumulei tanto tempo, às vezes, de mágoas daquela pessoa, ou de conflitos, que agora eu não consigo mais me conectar com o amor que eu tinha por ela, não tô conseguindo relembrar o porquê que eu decidi ter essa pessoa na minha vida. Eu Eu acho que é pensei que importante. também, que a Gláucia trouxe a questão de ser, de concordar para não causar discórdia, né? Que é às vezes se colocar numa posição mais agradável com receio de causar discórdia. Isso diz muito da falta de honestidade. Eu não estou sendo sincero nessa comunicação, eu estou fingindo que eu estou concordando, né? Uhum, Então, e quais as consequências dessa postura nos relacionamentos, né? uhum, Então, às vezes a gente vai precisar. Não é porque eu não estou concordando que eu estou sendo grosseiro, que eu estou sendo agressivo. A gente precisa fazer essa diferença, né? Eu posso discordar de uma maneira respeitosa, né? Não, uhum. não, não vou precisar ser agressivo em Sim, discordar. sim. Às vezes eu tô sendo muito mais respeitoso e sincero nessa conversa se eu disser um não, se eu discordar, do que se eu falar que sim, sim, sim. E depois ficar naquela, ai, nossa, né? O outro não me entende ou não consigo falar, Não não consigo consegui me posicionar. colocar, nossa, Uhum, né? sim. Todas aquelas Muitas crenças que vão sendo pessoas, confirmadas. muitas pessoas falando aqui. Amei o assunto, a condução deles e de vocês falando deles. Foi enriquecedor e saí daqui levando muitas reflexões e alguma ferramenta para conduzir a conversa. Estou parcialmente pronto para conversar. Que bom, Ítalo, Que saber disso. O bom! agradar para mim que faz diferença. E talvez a dificuldade de se conectar com o amor. É muito bom tomar consciência disso, assim. Que bom saber que vocês estão conseguindo tomar essa consciência. A Chicó, oi Chicó, eu acho que é Chicó, se não me engano. Eu Chico, que tenho bom. medo das pessoas passarem a gastar menos de mim, se eu Gostar, for né? honesta. É, gostar, isso. Eu tenho medo das pessoas passarem a gostar menos de mim se eu for honesta. Medo de mostrar os meus medos e ser vista por meio deles. Então, sabendo disso, Chico, acho que você já sabe aí o que que você pode trabalhar para ter boas conversas no futuro, né? Cuidar disso Uhum, primeiro. Aí sim. a Glaucia falou, senti muita paz ouvindo vocês. Ah, que bom, Glaucia, Que saber disso. bom. Gratidão. Gratidão, É. gente. Esse assunto, assim, tem muita coisa para conversar, né? Dá pra gente ficar falando muito sobre todos esses comentários que vocês estão trazendo, mas a gente só tem mais 5 minutinhos, Uhum. e a gente quer falar um pouco do projeto, né? Que Uhum. engloba tudo isso que a gente está falando. Isso. Eu e a Ana, como a gente falou, essa é a segunda live de 3 lives. E a live da semana que vem, que vai acontecer na quarta-feira também, ela vai ser num Instagram especial. Ela vai acontecer no novo Instagram do nosso projeto, meu e da Ana, que se chama Projeto Afetar. Lá a gente vai contar melhor sobre o significado do nome, por que que é um projeto, por que que é afetar. Vocês vão conseguir ver o símbolo do nosso projeto. A gente está montando tudo assim com muito carinho. Já tem muito tempo que a gente está nessa construção aí do projeto. Ele já existe internamente dentro da gente, com os Uhum, workshops e tudo mais. E agora a gente vai dar esse nome e essa cara para ele, né? Então, uhum. todos os workshops que a gente já deu de emoções vai estar lá dentro desse projeto Afetar. As lives que a gente dá, a gente vai tentar colocar lá, ou vai fazer mais lives lá, né, também. Uhum. E, e a gente queria muito que vocês começassem a seguir a gente lá para a semana que vem, vocês poderem assistir a nossa live e poderem acompanhar os conteúdos. Isso. Ah, você quer falar do dia da estreia, Ana? Isso, vai ser no dia 1º de junho, a gente vai estrear já com alguns conteúdos lá. Então, se vocês quiserem, se vocês gostam dos temas que a gente fala, se vocês acham que é importante falar sobre relacionamentos, emoções, é,
formas de conversar, formas de se conectar, formas de estar no mundo, autoconhecimento, né? Se vocês se conectam com esses assuntos, vai lá, é @projeto.afetar. Já começa a seguir, porque no dia 1º de junho ele já começa a movimentar e a gente já começa a colocar as novidades, né? Tem a live já na quarta-feira, que é Tô escrevendo novidade. aqui o nome do Instagram para vocês procurarem e seguir lá, gente. Já tem aí surpresinha para quem participar, né? Já tem outras coisas Sim, que a gente já está montando para quem for acompanhando os nossos conteúdos, né? sim. Então fiquem de olho aí quem gosta desse assunto, quem quer cuidar desse assunto na Sim. vida, Então, dia tá primeiro super de bem-vindo. junho, segunda que vem, a gente vai abrir o Instagram, a gente vai começar a publicar, né, fazer os posts lá, falando sobre muitas coisas. E na quarta-feira a gente vai fazer a última live, a terceira live. Dessa E série. isso, dessa série. E na live a gente vai dar um presente para quem participar. Então, espero que vocês possam estar lá com a gente. Mandem também para outras pessoas para poderem assistir, para quem se identificar com esse tema sobre diálogo, sobre conversas, que vai ser muito legal ter vocês. Muitas pessoas estão comentando aqui muitas coisas. Hum, A Lorena, a primeira Conceição, né, falou que depende com quem eu fale, tem pessoas que é difícil de concordar e outras de discordar. A Jane falou, já amei. A Lorena falou, acho que o mais difícil é experienciar a vulnerabilidade real com o outro. Parece que ser honesta comigo é um pouco mais fácil, agora deixar o outro acessar isso é mais complicado. Com certeza, Lorena, porque também vai contar assim, se eu realmente quero que essa relação vá para um ponto de intimidade, né, de aproximação. Se eu quiser que isso. vá, né, aí às vezes eu vou abrindo aos pouquinhos, né, sendo vulnerável Isso. aos pouquinhos com o outro. Aos pouquinhos, porque não é pra gente desproteger, se desproteger também, né? Não é pra Isso. gente chegar para aquele tio, né, que é aí, sei lá, machista, né, mas Que não tem não nessa bate as não ideias, né? bate as ideias, vou chegar lá contando do que eu penso, né, toda aberta, querendo uma resposta super educada emocionalmente de uma pessoa que você já sabe que não tem muito essa vibe, né? Sim. Eu até tô. Então é Ai, isso. travou aqui pra mim. Mas eu tô pensando, Ana, que às vezes a gente pode até fazer uma live ou criar um conteúdo falando sobre vulnerabilidade, né? Porque é um assunto assim que também Gosto, rende muito assunto. Então pode ser que a gosto. gente faça aí alguma coisa sobre isso. A tia Lê, Rô, temos um minutinho só, então tá. qualquer coisa vai cair aqui, Cortar, né? galera, né? Tá, Mas não, a tia Rô falou só parabéns, a tia Cris falou que queria ter a nossa serenidade, a gente não é tão serena assim. A Paty falou, adorei a live, Conceição, quero participar, Sandra, amei, parabéns. O casal Poupadeiro falou boa, parabéns. Gente, muito, muito obrigada. Muitas pessoas estão comentando aqui, eu não vou conseguir ler tudo, mas muita gratidão por vocês terem participado, para quem ficou até o final, ou para quem participou uma parte, né? Ana, vai ficar salvo no seu IGTV provavelmente, né? Essa live. vai. Sim, quem quiser assistir de novo, quem quiser mandar para outras pessoas que acham que gostam do assunto, que podem se beneficiar com esse assunto também, pode mandar, fixar também, né? Outro dia eu estava fixando um conteúdo que eu achei o máximo do pessoal que é terapeuta, achei o máximo o post e descobri que agora tem como fixar para você depois olhar. Então, Legal. pode fixar lá também se for legal retornar e retomar esse assunto e divulgar para quem vocês acham aí que faz sentido. Ah, eu acabei de Isso. receber a mensagem aqui, faltou um minutinho. Mas acho que Uhum. é isso, né? Isso, Muito obrigada, exatamente. pessoal. Gratidão aí quem esteve com Gratidão, a esperamos gente. vocês lá no Instagram do Projeto Afetar. Na segunda-feira Sim, começa as publicações. sim. Um Um beijo, beijo. Ana, obrigada. E até a Obrigada próxima, né? eu. Mais uma vez, adoro. Estou muito feliz. Eu Um também. beijo, Um gente. beijo, tchau.